Olá, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre adoração com danças. Eu sou a pastora Adriana Pinheiro, sou diretora da companhia Rema de Teatro e Dança, pertenço ao Ministério Luz para os Povos em Goiânia. Eu espero que nesses dias nós possamos estar estudando juntos sobre esse tema que é tão importante para nós e é um dos grandes temas da Bíblia, talvez o maior deles, pelo fato de termos sido criados para a adoração a Deus, né? Então nós vamos estar estudando sobre esse tema, mas antes de falarmos sobre as nossas expressões bíblicas, sobre as nossas expressões corporais, nós temos que entender o que é a adoração. Então vamos na raiz da palavra. No Velho Testamento, a palavra adoração ela está descrita como shahar, que significa prostrar-se com o rosto em terra, curvar-se diante do objeto de adoração. E no Novo Testamento, a palavra chama-se proskeneu, que também é uma palavra que denota uma certa intimidade com o Senhor. Ela quer dizer beijar a face, estar face a face com o Senhor. Então, do Velho Testamento para o Novo Testamento, nós podemos dizer que há uma diferença grande, porque no Velho Testamento nós adorávamos ao Senhor simplesmente com as nossas expressões, a nossa alma, mas no Novo Testamento nós adoramos ao Senhor com o nosso espírito. Nós podemos ter acesso à sala do trono por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, o Senhor quer nos dizer que nós precisamos ter intimidade com Ele. Existe uma razão para tanto. O Senhor nos convocou para a adoração. Interessante que Deus procura uma classe de pessoas que está descrito em João 4, no versículo 23 e 24. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Interessante que eu já me perguntei várias vezes, porque num mundo como nós estamos vivendo hoje, com tantas dificuldades, com tantas diferenças, a própria Igreja do Senhor Jesus tem passado por dificuldades dentro dos seus próprios princípios. Por que o Senhor quer adoradores e não pastores, mestres, profetas, apóstolos? Porque para sermos qualquer coisa na casa de Deus, para que nós sejamos instrumentos vivos na mão de Deus, o primeiro requisito que nós temos que ter, nós temos que ser adoradores. Por dois motivos. Primeiro, nós nos assemelhamos a quem adoramos. Eu gosto muito dessa expressão porque, eu não sei se você já pôde observar, mas quando os ídolos naturais, os ídolos de carne, de barro, eles se manifestam, as pessoas que adoram aqueles ídolos, elas acabam se parecendo com ele. Por exemplo, vamos olhar alguns ídolos do nosso século, né, da nossa geração. Cantores. E quando alguém adora tais cantores, eles acabam se parecendo com eles, se vestem como eles, falam como eles. Alguns até se confundem entre si. Certa vez eu estava ouvindo um testemunho de um cover do Raul Seixas. E ele não só falava, como pensava como ele, como algumas vezes, segundo o seu testemunho, ele se confundia com ele mesmo. Então, nós precisamos ter consciência de que nós nos assemelhamos àquele a quem adoramos. Aí vem uma pergunta muito interessante. Com quem a igreja tem se parecido nesses últimos dias? Será que nós temos mesmo adorado ao Senhor? Será que a adoração ao Senhor tem sido plena de nossa parte? A Bíblia fala que nós temos que adorar ao Senhor no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo e com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Será que nós temos nos assemelhado ao Senhor? Será que nós temos manifestado a vida de Cristo ao mundo? Afinal, fomos chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia, porque as pessoas diziam que nós fazíamos as mesmas obras de Cristo. A adoração, ela tem um fim supremo, estar face a face com o Senhor. Mas é importante nós entendermos como chegarmos a esse nível de adoração. Não só louvarmos ao Senhor, não só engrandecermos o nome do Senhor ou exaltarmos o nome do Senhor, mas adorarmos ao Senhor no sentido pleno da palavra, de estar com o Senhor e manifestar o Senhor ao mundo. É importante nós vermos isso. Então, o diabo sabe o sentido da adoração.
ele sabe a verdadeira profundidade da adoração. Por que nós temos que adorar? Por quê? Vamos voltar um pouquinho na palavra de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 11, conta a história da Torre de Babel. Eu creio que é uma história conhecida por grande parte das pessoas que conhecem a Bíblia. Então, se você não teve a oportunidade de conhecer ainda, você pode ler. Lá em Gênesis 11 há uma descrição do que aconteceu. A Bíblia diz que ali os homens tinham uma só linguagem, eles falavam de uma só forma e tinham um só propósito. Eles queriam estar unidos para serem talvez iguais ou maiores que Deus. Eles queriam tornar célebre o nome deles, é isso que a Bíblia diz, exatamente essa a palavra. Vamos construir algo onde nós possamos edificar célebre para que o nosso nome fique exaltado, para que o nosso nome seja glorificado. Mas a Bíblia diz que o Senhor olhou para aquela situação e viu que aquilo não era bom. Eles estavam completamente separados de Deus, porque quando numa situação qualquer nós queremos ser maiores do que Deus, ou talvez iguais a Ele, ou quando nós intentamos qualquer coisa nesse sentido, é porque nós já estamos separados de Deus, é porque coisas que não pertencem a Deus já entraram nos nossos corações. E lá na Torre de Babel, o que aconteceu, aqueles homens tinham isso dentro do seu coração, o orgulho. E Deus então disse, vamos descer e confundir a linguagem deles, para que eles não intentem coisas maiores e piores. E o que aconteceu? Então Deus veio ver a torre e dispersou o homem a sua linguagem. Aí eu fico imaginando como que deve ter sido, porque num dia você fala uma linguagem só e você se comunica com todas as pessoas. No outro dia, uns falam japonês, outros falam inglês, outros falam português e outras linguagens que a gente talvez não tenha conhecimento. E o que aconteceu? Eles foram, por causa disso, dispersos pela face da terra. E aí é que entra então a questão da adoração, principal questão da adoração. Alguns foram para o norte, outros foram para o sul, povoando ali a África, outros foram para o oeste, povoando ali a Europa, outros foram para leste, povoando ali a Rússia, a China, passando por um canal um braço de terra que hoje está coberto pelo mar, entrando no Alasca e povoando assim as Américas. Ou seja, após aquela data, eles se dispersaram e começaram a povoar o nosso planeta. E interessante que era comum naquela época os homens levantarem altares a deuses ou ao nosso Deus. Noé, assim que saiu da arca, ele levantou um altar a Deus, glorificando a Deus. Abraão, ele levantou altares a Deus. Jacó levantou altares a Deus. E grandes homens na Bíblia, a gente vê que eles realmente tinham esse costume. E os historiadores dizem que outras pessoas também tinham esse costume naquela época de levantarem altares a deuses. E como aquele povo não conhecia o Senhor, eles estavam separados de Deus por causa do seu orgulho, nós acreditamos que eles ainda assim eles tinham o costume de levantar altares a deuses estranhos. E por causa disso, então, o que aconteceu? À medida que eles iam avançando, eles levantavam altares por causa das suas dificuldades, pedindo talvez ajuda de espíritos antepassados, que nós sabemos que não são espíritos antepassados, são demônios que vêm para enganar aqueles que o invocam. E com isso então vieram os espíritos territoriais. A Bíblia fala no Salmo 115 que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mas a Bíblia também é clara em dizer que por causa do nosso pecado, por causa dos pecados do dia a dia e por causa de altares levantados, nós demos a terra a Satanás. Se você for observar, você vai ver que quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele ouviu claramente do diabo, dizendo assim para ele: se você prostrado me adorares, eu lhe darei toda a glória do mundo, porque ela me foi dada. E é interessante você observar que em nenhum momento Jesus ele disse que o diabo estava errado ou que ele estava mentindo, porque a Bíblia fala que ele era o príncipe deste mundo, porque os homens deram o mundo a ele. Mediante o quê? Mediante o pecado, mediante os pecados do dia a dia e mediante altares levantados.
A adoração estabelece tronos. É importante nós sabermos a função básica da adoração. A adoração estabelece tronos. Quando nós adoramos ao Senhor, nosso Deus, nós estamos entronizando o Senhor no nosso coração, estabelecendo um trono de adoração a Ele. Mas quando adoramos a pessoas, a demônios, ou mesmo que isso seja inconsciente, é importante você perceber que isso vai levantar tronos, sim, a deuses estranhos, a demônios, dando legalidade a eles para agirem na sua vida. Só há um Deus acima de todos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele merece a nossa adoração. Só Ele é digno. E é importante você observar, estudando a Bíblia, eu pude observar isso, que assim, nós precisamos voltar os nossos olhos de onde nós paramos. Como eu estava dizendo, não é porque nós não cremos em certas coisas que elas não existem. O Senhor convoca o seu povo para a adoração. E a adoração plena. Não só a adoração de boca. Não só a adoração através da música. Mas as artes foram feitas com um propósito sacerdotal. Nós acreditamos em Isaías capítulo 14, em Ezequiel 28, a descrição da queda de Lúcifer. A palavra Lúcifer significa carregador da luz. E nesses dois textos que eu citei, há a descrição da queda dele. No céu, a Bíblia diz que ele era o responsável pelos louvores. E o louvor na Bíblia não significa apenas música. Música, eu acredito que é um dos carros-chefes do louvor. Tudo está ligado à música. Mas também as artes cênicas, também a dança, as artes plásticas, as cores. Eu acho que tudo está envolvido dentro de um contexto de adoração. Tudo foi criado para a glória de Deus. E é importante, então, que nós percebamos o quanto a arte é importante. Principalmente nesses últimos dias, o chamado de Deus para nós é para que nós venhamos restaurar a arte para Ele. Isso implica em mudar a nossa cultura. Não sei se você já observou, mas 99% da cultura mundial, ela é voltada para deuses estranhos. Porque a maioria das danças da cultura, culturais, que são consideradas culturais, na verdade são danças religiosas. A dança foi feita para culto. E interessante que nos tempos primitivos as pessoas dançavam com o objetivo de cultuar a Deus. Depois é que veio a dança acadêmica. De um tempo para cá é que veio a dança acadêmica. Quando se instituiu o balé, quando se instituiu o jazz, entre outras danças que se aprende na escola. Mas a dança primitiva, a essência da dança, ela foi feita para culto. A dança foi feita com o objetivo de cultuar alguma coisa. E o interessante é que nos céus, a dança, ela é muito marcante. A Bíblia relata vários trechos onde a dança é colocada para agradecer a Deus pela colheita, onde a dança é colocada para agradecer a Deus por uma vitória, por uma conquista, onde a dança é colocada para exaltar e adorar o nome de Deus, para lhe pedir algo. É interessante observar também que a maior peça de teatro já feita por leigos, acho que a peça que mais foi executada, tanto por leigos quanto por pessoas que têm um estudo nessa área, ela está descrita na Bíblia. É a ceia do Senhor. O Senhor nos pediu que nós fizéssemos a encenação da ceia todas as vezes que nós nos reuníssemos para nos lembrarmos do que Ele fez na cruz do Calvário por nós. As artes cênicas, a dança, a arte precisa ser resgatada por nós, a Igreja do Senhor Jesus, o povo que é lavado e remido, para glorificar o nome do Senhor. A arte foi feita para culto. Foi para isso que o Senhor nos entregou a arte de criar, a arte de interpretar. Mas tudo deve ser feito com muita santidade. É importante observar que o Senhor é santo e somente aqueles que vivem em santidade poderão manifestar sua vida através dos seus feitos. Sem santidade, ninguém verá Deus. E eu gosto de frisar isso porque eu acho que nós não veremos a Deus e as pessoas também olharão para nós e não verão a Deus nas nossas atitudes, nos nossos atos e na nossa arte. É importante nós observarmos isso. Se a arte foi feita para culto, se a música tem o objetivo de cultuar a alguém, a alguma coisa,
É importante que nós coloquemos isso, cada coisa no seu lugar. A música e todas as suas variações foram feitas com o objetivo de glorificar a Deus. E interessante falar de culto, porque se a adoração estabelece tronos, alguém tem sido entronizado na nossa nação. E infelizmente, na maior parte do tempo, não é o Senhor Jesus. A igreja precisa restaurar as artes para Deus, para que o nome do Senhor seja invocado e glorificado. E o trono do Senhor seja estabelecido de uma vez por todas em todos os cantos desta nação. Talvez no seu coração ele já tenha sido estabelecido, mas é importante que nós levantemos a adoração coletiva. Se as artes foram feitas para culto, o que ou quem o rádio secular louva 24 horas por dia? O que ou quem a televisão louva? Grande parte da sua programação. Nós temos que prestar atenção nisso. As nossas peças de teatro, os nossos espetáculos de dança, os artistas, na maior parte, muitas vezes conscientes ou inconscientes. As artes no nosso país têm invocado e levantado tronos. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos atrair para nós a santidade de Deus e buscar de Deus o caminho para a restauração das artes, para a restauração do nosso folclore. Porque se nós mudarmos a nossa cultura, com certeza o nome do Senhor será edificado. Nós precisamos em nossos cultos gastar tempo de adoração a Deus, levantarmos tronos coletivos. Coletivamente precisamos invocar o nome do Senhor. Coletivamente precisamos louvar a Deus com tudo quanto Ele nos deu, quanto Ele nos estabeleceu. E o interessante é que arte significa fazer com técnica. Nós temos que fazer bem feito. Não adianta nós fazermos qualquer coisa. Havia uma cultura igrejística há muito tempo atrás. É para o Senhor, então Ele vai receber. De fato, o Senhor recebe aquilo que está em linha com a sua palavra e de acordo com o seu coração. Mas nós devemos fazer o que nós temos de melhor para o Senhor. Arte é fazer com excelência, é fazer com técnica, é fazer com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, aquilo ao qual nós fomos estabelecidos, prestar culto a Deus. Foi para isso que nós vivemos. É para isso que nós fomos estabelecidos. É importante nós assumirmos a posição de adoradores. Se você é um bailarino na casa de Deus, se você é um ator na casa de Deus, se você é um artista na casa de Deus, um costureiro, um pintor, consagre a sua arte a Deus. Dedique a Deus com excelência aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Porque é importante você também observar que todas as vezes que Deus vai se referir à alegria, a júbilo, quando Deus vai falar de restauração, Deus destaca os artistas. Nosso Deus é um Deus de grandes obras. Ele não pode ser considerado um artista porque Ele é o criador da arte. Mas é importante que você observe que se Ele te criou para tanto, é importante que você coloque a sua excelência nas mãos de Deus. De quem tem sido os nossos cultos? Para quem tem sido a nossa adoração? Se você porventura ouve músicas seculares, a quem você tem exaltado? Muitas vezes nas igrejas algumas pessoas, alguns músicos me procuravam e falavam: pastora, eu estou ouvindo uma musiquinha só para ver o que está acontecendo aqui ou ali. Olha, meus queridos, é uma linha muito fina entre o santo e o profano. Busque ao Espírito de Deus e Ele vai lhe dizer o que fazer a respeito disso. Mas lembre-se, a arte foi feita para culto. Se nós vamos a um show secular, o que acontece? Nós estamos participando de um culto. Um culto para quem? É importante que nós observemos isso, porque é algo que tem queimado no meu coração. Nós temos na nossa cidade, na nossa igreja particularmente, 6 companhias de arte. Dentro dessas 6 companhias nós temos 19 equipes de teatro e dança. Dentro destas 6 companhias, entre crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós temos buscado a Deus uma só palavra: Senhor, queremos restaurar as artes para o Senhor. Queremos restaurar a dança para o Senhor. Queremos restaurar o teatro, o cinema, a TV para o Senhor. Os meios de comunicação devem vir para as mãos de quem realmente tem condições de passar coisas bíblicas à frente. Mas não basta ter um coração, é importante que se tenha também estudo, técnica e principalmente unção.
para que você seja um artista bem-sucedido na casa de Deus. Eu vou usar essa palavra porque a Bíblia se refere aos artífices, mas o artista na casa de Deus é o homem ou a mulher que executa a arte de Deus, onde Deus deve aparecer, onde Deus deve ter a primazia, onde Deus deve dizer o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Existe uma dança celestial e é essa dança que nós temos que invocar. Existe uma encenação celestial, existe uma lembrança que Deus quer passar a nós, existe uma palavra que Deus quer trazer, por assim dizer, a nós. Uma palavra escrita, uma palavra falada, uma palavra musicada, uma palavra interpretada. Por que não termos novelas cristãs? Por que não termos filmes que venham a tirar as nossas dúvidas dentro da palavra? Nós precisamos restaurar isso porque tudo isso foi feito com o único objetivo: adorar ao Senhor Todo-Poderoso, adorar ao Deus Criador, o único digno de ser adorado. Se você tem um desejo no seu coração, um chamado no seu coração, eu quero te convidar a meditar nessa palavra, a acompanhar os próximos programas. Nós vamos estar entrando na raiz da palavra, nós vamos estar trazendo coisas práticas, a forma como nós temos adorado ao Senhor, a forma como nós temos evangelizado através da arte. Nosso grupo já teve algumas experiências interessantes. Na China, por exemplo, um grupo de amigos de Belo Horizonte esteve lá e levou uma peça nossa. Lá eles não podem pregar o evangelho nas ruas e nem abertamente, mas eles levaram a arte e por causa disso eles foram convidados a se apresentarem numa formatura onde haviam muitos muçulmanos. E eles entraram nessa formatura para se apresentar como um grupo ocidental e a plateia os recebeu como artistas, não como religiosos. Mas a peça, chamada Substituição, falava de um homem que veio ao mundo e substituiu a minha morte, a sua morte, na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nossa causa. Sabe o que aconteceu ao final? Todos eles se levantaram e aplaudiram a peça, de pé. Não houve conversões nesse dia, mas nós vimos aquilo como um ato profético de pessoas de uma outra religião, de pessoas que muitas vezes não nos aceitam nem o só cumprimentar, ficarem de pé e aplaudirem uma peça, porque muitas vezes encararam aquilo como arte. Mas aquela arte é uma semente que vai ser plantada no coração deles e de quem mais ver. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Nós temos tido muitos testemunhos de pessoas que têm assistido peças, coreografias. Certa vez na nossa igreja nós fizemos uma coreografia e nesta coreografia nós usamos amarras e um dos nossos irmãos chegou para nós e disse depois, falou, olha, quando vocês soltaram aquelas amarras, eu senti como se Deus também estivesse me libertando naquele momento. Não é um simples mostrar, não é um simples apresentar, é a palavra falada, a palavra dançada. Eu quero te convidar a estar conosco nesses próximos estudos, para que nós venhamos a abrir e desnudar a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Eu quero orar com você agora, caso você queira sentir a revelação do Espírito nesta área, se você tem um chamado, se você sente que precisa se esclarecer mais a respeito disso, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, cada telespectador diante do Senhor e pedimos que a revelação do Teu Espírito venha sobre nós, que a Tua luz bendita venha sobre nós. Não queremos, ó Pai, fazer absolutamente nada que não esteja em linha com a Sua palavra. Nós lhe pedimos que o Seu nome seja glorificado através da nossa arte, que através da nossa dança as pessoas vejam o Senhor, que através do nosso teatro, dos nossos filmes, das nossas pinturas, as pessoas olhem e vejam o Senhor. Que a inspiração plena, Senhor, das nossas vidas, do nosso estilo de vida, venha do Senhor. Alcance, ó Pai, alcance, Senhor, cada telespectador e fale com eles, ó Pai. Fale com eles aquilo que o Senhor espera de nós em adoração. E nós te damos toda a glória,
toda a honra, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, nós estaremos continuando então esse assunto e eu espero encontrar você. Deus te abençoe. Olá, nós estamos de volta então, retomando o nosso assunto, a adoração com danças e a restauração da arte para o Senhor Jesus. E no último programa nós estávamos falando sobre a quem devemos adorar e a importância da adoração. E interessante que se nós sabemos que a arte é um tipo de sacerdócio, a arte foi feita para cultuar a Deus, nós precisamos saber a quem nós temos cultuado, através do nosso folclore, através das nossas danças, dentro da igreja, a quem nós temos cultuado, quem é que tem aparecido através das nossas danças, através das nossas músicas, quem nos tem inspirado através da dança, através da música e de outras formas de arte também. Eu quero estar abordando um texto hoje que eu gosto muito, está lá em Isaías 6, que fala, vou ler o texto, Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 3, está escrito assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto muito desse texto porque eu creio que aqui nós podemos perceber a postura do adorador. Porque quando vamos falar da adoração através da arte na casa de Deus, nós precisamos perguntar a nós mesmos assim: quem vai adorar?